Olá, eu sou a Lili Café, arte educadora e educadora de cidadania do Núcleo Planalto do Lar de Fátima, tudo bem? Bom, eu espero que esteja, estou muito feliz de estar aqui. Vamos seguindo as nossas aulas usando aquele gancho do dia 1º de maio, quando eu disse para vocês que ao longo do mês de maio, eu seguiria falando sobre trabalho e apresentaria a vocês tipos de trabalho, carreiras e profissões diferentonas e muito legais. Pois é, eu convidei uma pessoa muito especial para estar falando da ocupação dela hoje em dia. E ela veio justamente para falar para você que são possíveis sim os sonhos de criança que vocês têm hoje. Tem muita gente aí que fica meio desanimada porque, eu quero ser jogador de futebol. Mas o meu pai também queria e não conseguiu. E a minha mãe queria ser bailarina, ou queria ser aeromoça, ou queria ser médica e mudou de ideia, ou não deu certo, ou a vida mudou assim. Então se a mamãe não conseguiu, talvez eu também não consiga. Gente, as exceções existem, hein? E dá para exceção virar regra. É só você ter oportunidade, e as oportunidades, elas não caem do céu, elas são conquistadas. Então, com muito treino, com muita força de vontade, e se for mesmo o seu destino, o seu talento, pode dar certo sim. O nosso convidado de hoje está aí para provar isso. Ele amava desenhar quando ele era pequeno, nunca deixou de desenhar, sempre desenhou muito, e hoje em dia ele trabalha com isso e é um dos cartunistas mais importantes do nosso país. Vamos conhecê-lo? Então vem para mais um Lar de Fátima na web. O nome dele é Alexander. Ele é residente aqui em São José do Rio Preto e é muito talentoso. É um cartunista, ilustrador reconhecido no Brasil e fora. Ele já teve trabalhos publicados em outros países e premiadíssimo. Ele já participou do Comic Con Experience em 2016 e já foi indicado ao prêmio HQ Mix, que é tipo o Oscar brasileiro dos quadrinistas. Pois é. Então, e além de falar sobre a vida e a carreira dele, o Alexander também vai analisar o desenho de alguns dos nossos alunos, hein? Vai analisar os desenhos do Pedro Santana, do Matheus Pedrosa, do Arthur e do Heitor Cortez. É esse cara que vai dar dicas para você que ama desenhar, que acha que talvez poderia vir a ser desenhista, ou fazer quadrinhos, ou trabalhar com ilustrações de livros, ou fazer arte. Isso mesmo. Vamos pegar as melhores dicas agora com meu querido amigo Alexander. Salve galera do Lar de Fátima, muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer a Lili pelo convite. Eu me chamo Alexander, eu trabalho com quadrinhos, com ilustração, enfim, trabalho com desenhos, textos, adoro o que faço, amo o que faço, sabe? Sou um artista. É assim que eu falo, enfim, estamos aí. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando com vocês, tá? Confesso que não sou muito das câmeras, fico mais atrás delas, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder passar um pouco do que eu faço, um pouco do meu trabalho como ilustrador, como quadrinista, enfim. A Lili me convidou e pediu para falar um pouco da minha história, Bom, eu desde criança desenho, desde muito pequeno. Eu comecei a desenhar que eu me lembre, com uns 4, 5 anos mais ou menos. Eu já desenhava, enfim. E como eu tinha 4, 5 tias que eram professoras e eu morava ao lado da casa da minha avó e elas estavam sempre corrigindo, fazendo correções, montando prova, eu ficava ali com 4, 5 anos atrapalhando elas, e elas me davam um lápis, um papel, e aí foi aí que eu comecei a desenhar. Foi assim que eu comecei, E não parei, aí eu continuei. Só que eu sempre gostei de contar histórias, desde garoto, eu sempre curti a história. Eu sempre tinha um gibi, minha mãe fala que eu já gostava de gibi com 4, 5 anos, os quadrinhos,
Enfim, e aí no período da minha adolescência fui trabalhar no jornal. Para quem não sabe, eu sou natural de Juquiá, São Paulo, tá? Que é o Vale do Ribeira, e lá ao lado, em Registro, eu fui trabalhar no jornal lá, e ali eu comecei a fazer os primeiros trabalhos e tal. Fui cada vez mais buscando, tentando me encontrar nesse mundo todo, dos quadrinhos, da ilustração, e aí acabei entrando nesse mundo maravilhoso que é desenhar, que é ilustrar, e que tem as suas, depois que você se torna um profissional, né? Eu tenho que pensar que você precisa construir a sua arte, construir o seu espaço, falar para você mesmo o que você busca dentro da arte, dentro dos desenhos, dentro da ilustração. Isso é muito importante. Entender que você está dentro de um contexto que é muito maior do que tudo isso, que é a arte. E como você quer apresentar sua arte para o mundo, né? Qual a sua narrativa. Uma dica que eu dou para vocês é: escrevam o que vocês estão vendo, desenhem o seu mundo ao redor. Traga o mundo de vocês para a sua arte, sabe? Coloque como uma expressão, coloque como para fora. Desenhe com todo o vigor e toda a vontade de se expressar. Antes de tudo, arte é você colocar para fora, você se expressar. É isso. E aí minhas influências são as mais mistas possíveis. A Laerte, uma grande influência para mim no meu trabalho até hoje. A cartunista e quadrinista Laerte. Me identifico muito. Turma da Mônica, que eu lia quando era criança, Ziraldo, depois a escrita Kafka, né? Me identifiquei muito com Kafka, enfim. Então é isso, vamos lá. Depois que você entra para trabalhar, publicar os seus trabalhos autorais e trabalhar para editoras, para jornais, para internet, para agências, você acaba que tem uns prazos, como é que você faz. É muito importante você sempre seguir os prazos dos seus trabalhos que você está trabalhando. Então, colocar o preço na arte, na verdade, eu acho que o primeiro caminho é a gente tentar encontrar, vocês tentarem encontrar a sua voz. O que é a sua voz? É o seu estilo, né? A sua narrativa. E como vocês fazem isso? Vocês podem buscar esse lance da voz nas suas leituras. Eu comecei quando criança, eu copiava muito desenho, né? Eu olhava nos livros didáticos, tinha um desenho na televisão que chamava He-Man, eu gostava de copiar o He-Man, né, na minha época, então eu copiava muito. E foi copiando a Laerte, né, depois do tempo, que eu comentei com vocês, no comecinho da adolescência, Chocolate com Banana, Angeli, Laerte, essa galera foi muito que me influenciou. E aí eu comecei a copiar eles e tal, tanto que a primeira tirinha que eu publiquei, que é uma personagem maneiro que eu tinha, era muito estilo da Laerte e do Angeli, nessa linha aí, né? E aí fui desenvolvendo meu próprio traço, enfim. E o preço da arte é algo muito singular. Eu acho que primeiro você precisa encontrar o seu caminho, que é o seu estilo. Depois, hoje com a internet, tá tudo na rede, montar um perfil no Instagram é interessante. Uma rede social, eu falei Instagram, mas uma rede social que você se identifica, postar ali os seus trabalhos e depois, mais à frente, conhecer, né, os ilustradores, que nem eu estou vindo aqui, saber, geralmente, um trabalho de ilustração, quando você faz um trabalho editorial, alguns já vêm com um valor determinado daquele espaço que você vai publicar, né? Funciona assim para jornal, funciona assim para algumas editoras. Agora, quando eu faço um trabalho de encomenda para uma editora ou para um autor, né, parceiro, e aí eu vejo o material que eu vou trabalhar, né, se é digital ou se é plástico, no caso aquarela, papel, o que eu vou investir ali para fazer esse trabalho e o tempo que eu vou fazer o trabalho. E é a partir disso que eu monto um orçamento. E aí eu tenho canais na internet com os valores das editoras, tudo, eu vou acompanhando como é que está o valor hoje de tal serviço, daquele serviço, vendo também o quanto tempo você já tem de trabalho, o quanto você já sabe fazer uma ilustração. É muito importante você saber o trabalho que você vai pegar, se você tem condições hoje de realizar esse trabalho. Mas antes disso, gente, vocês têm que encontrar o caminho de vocês no traço, o estilo de vocês,
E isso é com muita entrega e muita paixão, tá? E a literatura é muito importante para desenhar. Você ler é muito importante, porque desenho é interpretação também. Desenho é expressão, e tudo isso você encontra na literatura, na leitura. A interpretação de um mundo. E a dica que eu dou, que é muito importante para vocês, é tragam o universo e o mundo onde vocês vivem para o desenho de vocês. Tragam a vila que vocês moram, o bairro que vocês moram, a família que vocês têm para o quadrinho, sabe? As histórias, os assuntos, os dilemas, os problemas que vocês vivenciam ali, tragam para as histórias de vocês. Tragam isso, porque isso traz uma verdade. E isso também acaba trazendo um estilo, tá? Beleza? E falando dos meus trabalhos, os últimos trabalhos que eu lancei foram Duas Idas Giramundo, esse foi pela editora SESI, né? E Mensageiro, tá? Esse foi um trabalho em parceria com o Renan Laviola, que foi uma editora do Rio de Janeiro. E esses foram os últimos trabalhos que eu publiquei. Na verdade, o último trabalho que eu lancei foi um trabalho que foi autorizado pela Gildara Spandim, que é uma professora de Cabo Verde, e ela é brasileira, mas mora em Cabo Verde. Ela é de Mirassol aqui, mas ela mora em Cabo Verde hoje, é uma roteirista. E eu desenhei o Simão, o intrépido marinheiro. Esse quadrinho foi lançado em Cabo Verde, foi o último trabalho de 2019 que eu lancei. E agora há pouco tempo eu finalizei um trabalho que chama Contos em Noites de Primavera Árida, que é escrito e desenhado por mim. E também tem os livros infantis, né? Que eu ilustrei, que é o livro do Seu Imbá, Zeca da Sabina. Tem também Luiz, da Cíntia Sumitani, e Quando 1 mais 1 é igual a 3, da Lilian Patrícia. Tem esses trabalhos de livros que eu ilustrei. Todos eles vocês podem encontrar na internet. Vocês podem visitar o site traçoseideas.com.br. Depois eu mando para a Lili e os meus dados, onde vocês podem me encontrar. E aí vocês visitam meus trabalhos lá, tá bom? Eu estou muito feliz de falar com vocês, muito mesmo. Esse espaço é muito importante a gente conversar e estar junto, ainda mais no momento que a gente está vivendo, sabe? Entender que vocês podem sim fazer o trabalho que vocês acreditam, vocês podem sim viver com o trabalho que vocês acreditam. Basta ter vontade. Sim, também não vou ser hipócrita. Tem toda uma conjuntura, né, do nosso país que infelizmente não valoriza a educação, não valoriza o conhecimento, não valoriza hoje em dia, né? O conhecimento, a educação, coloca a arte como segundo plano, a cultura como segundo plano, mas não acreditem nisso, tá? Leiam, estudem. Conhecimento é tudo que vocês têm. A maior arma que vocês têm é o conhecimento. Não deixem tirar isso de vocês. Não deixem o conhecimento. E falem de onde vocês são. Não tenham vergonha de onde vocês vieram. Eu sou natural de Juquiá, São Paulo. Eu amo a minha cidade natal. Uma cidade maravilhosa. Não esqueçam de onde vocês são. Porque quando a gente esquece de onde nós viemos, nós esquecemos de nós. Lembrem disso. Tá bom? Agora eu vou falar um pouco dos desenhos, né? Que a Lili me passou de vocês. Nossa, tem estilos aqui diversos, né? Tem um desenho do Matheus contra o trabalho infantil. Olha que interessante. Eu acabei de falar para vocês. Esse desenho do Matheus, ele retrata uma realidade aqui que eu falei, falem da realidade. E o Matheus fez um desenho aqui que o discurso dele é muito importante. O que ele está falando com o desenho é muito importante. Matheus, a sua composição está muito boa. O discurso teu está maravilhoso, forte. É isso que você precisa. Trazer aquilo que mexe contigo para o seu trabalho, para o seu desenho. Matheus, parabéns mesmo. E quanto ao desenho, gente, desenhar é muito estilo de cada um. Eu não quero falar o que está certo, o que está errado quanto ao traço. Eu quero que vocês entendam que o jeito de desenhar, o discurso de vocês é o mais importante, tá bom? Tem aqui do Heitor. Já o Heitor, ele é muito ligado à natureza, né?
aqui um pica-pau. Interessante. Achei legal as massas que ele fez aqui. Massas que a gente fala é quando você preenche com um lápis, aqui no caso a maneira que ele desenhou a árvore, a paisagem, está muito ligado à natureza também. Olha, já fez uma técnica mais variada, que ele já usou, provavelmente ele usou aqui o guache, muito interessante. Olha que legal, ele juntou as duas imagens aqui no desenho só. Percebo que o Heitor é mais de observação. A diferença dele do trabalho anterior, que no caso aqui é o Matheus, ele trabalhou mais o discurso, né? Mais a narrativa, mais aquilo que está acontecendo. Já o Heitor é muito um desenho de observação e traz a natureza também, que é um discurso, né? Que nós precisamos preservar o ambiente que nós vivemos, precisamos preservar cada vez mais a natureza. O Heitor, ele tem um lado muito forte com a natureza, tem muito lance de cor, né? Eu achei, são desenhos de bastante observação que eu estava vendo aqui. O Matheus, ele observa através do discurso, ele viu e o que acontece. O Matheus, na verdade, ele tem mais um estilo próprio dele. Já o Heitor, o que é? Ele está olhando e observando outros desenhos, não é isso? Então ele traz um estilo de outros desenhistas aqui. Agora tem o Pedrinho. 6 anos, olha só. O Pedrinho já se liga no mangá, né, Pedrinho? Muito legal. Tá descobrindo os seus traços também. Eu gostei dos estilos, dos desenhos que ele assiste aqui do mangá. Tem um desenho aqui. O Pedrinho, o seu desenho está em desenvolvimento. O estilo também. E é muito do que você assiste, né? Muito dos anime, mangá. E aí eu tenho aqui o Arthur. O Arthur também tem um mangá aqui, tem uma personagem que eu não estou reconhecendo aqui, mas eu acredito ser um personagem de mangá. É um desenho de observação também. Os desenhos estão com os traços dos estilos bem bacanas, bem legais. Achei muito interessante Matheus, Heitor, que é um desenho de observação. E do Arthur também é observação. E do Pedrinho, o Pedrinho e o Matheus, ele tem duas coisas em comum. Eles trazem um estilo próprio, né? O Matheus, ele tinha 8 anos quando fez esse desenho. É incrível. Ele traz aqui uma narrativa e ele traz um traço dele. Porque o que acontece? Com os outros desenhistas aqui, tem uma preocupação muito com a estética, né? Com um desenho bem feito, né? Com paleta, tudo. Já o Matheus, ele se preocupa muito da história que ele está contando, da narrativa que ele está falando. Ele está apresentando um traço dele, o estilo dele. Isso é muito bom. É esse caminho que eu estou falando para vocês. Esse caminho aqui, ó, que o Matheus fez, que é o caminho, é buscar o seu próprio jeito de desenhar. Eu sei desenhar desse jeito e vai ser desse jeito que eu vou desenhar. Não significa que você não possa desenvolver o seu desenho conforme vai passando. Desenvolver o seguinte, de entender o que é uma composição, o que é uma anatomia, não significa disso. Mas entender, eu desenho assim, e eu vou usar as ferramentas que eu tenho para contar uma história. Diferente dos outros desenhistas, o Matheus, ele contou uma história. Ele já coloca uma história, ele coloca aqui, conta o trabalho infantil, denuncie. Ou seja, ele já está narrando algo que acontece, que é uma realidade, trazendo isso para frente. Mas vocês estão de parabéns, todos vocês. Tá? Eu acho muito importante isso. Desenhem, desenhem, desenhem. E leiam muito, sabe? Peça para o papai, para a mamãe, para a vovó. Sempre estar com vocês lendo, participando da literatura e lendo. Bom, não deixem de ler, tá? E não deixem que roubam o conhecimento de vocês. As armas que nós temos é o conhecimento, é a literatura, tá bom? E podem sempre contar comigo. Eu estou aqui. Qualquer coisa, eu estou aqui. Tá bom? Lili, muito obrigado
pelo espaço, pelo convite. Só tenho a agradecer. Obrigadão mesmo, Lili. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Muita paz, muita luz. Se cuidem, tá? Valeu!